Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E naquele clima que a gente gosta, viu? O clima de sextou. Ainda não sextou não, então se chega aqui que hoje vai ter muita coisa boa. Nós vamos falar, tá, pessoal, hoje aqui sobre prevenção de quedas em idosos. Pois é, a gente geralmente ainda costuma cair quando a gente está crescendo ali, quando a gente é pequenininho, né? Ainda está aprendendo a andar. Mas os idosos também, tá? Eles acabam caindo muito. E na idade deles, né, nessa faixa etária, as quedas elas podem ser bem graves, tá? E trazer também outros problemas. Então, a gente vai falar sobre isso já já. E ainda também nós vamos falar sobre um festival de música que vai acontecer nesse final de semana, pois é, aqui em Maceió, é o Bateu Saudade, vai ser muito legal. Nós vamos receber aqui os meninos, eles vão falar tudo sobre esse super evento aí de rock, que vai, né, aí reunir algumas bandas que eles até intitularam como rolê, viu? O primeiro rolê. Então, a gente vai descobrir tudo isso já já. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Gente, eu acabei confundindo, falei que era Bateu Saudade, o festival não, é Saudade Master, esse é o nome do festival. Então, é o seguinte, bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente, né, nos assistindo aí pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando, tá, que vocês também conseguem nos acompanhar lá pelo nosso canal do YouTube. Vocês conseguem reassistir todos os nossos programas. Tem também ainda o Instagram, né, Facebook e Twitter aí para você acompanhar. Tudo aqui, ó, passando na sua tela, corre lá aqui nessas plataformas e acompanha a gente. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje? Seguinte, cair é muito comum no início da vida de uma pessoa, especialmente, né, quando a criança ela está ali aprendendo a andar. Da mesma forma, ao se tornar uma pessoa idosa, as quedas elas podem até voltar, tá, pessoal, a ocorrer com uma certa frequência. Porém, elas são muito perigosas e podem acarretar diversos problemas. E é sobre elas que a gente conversa agora aqui no estúdio com o fisioterapeuta da Clínica Escola da Uninassal, Jailson Júnior. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Mara, muito obrigado pelo convite. É isso mesmo? Exatamente. Cair nessa idade, né, pode ser mais grave? Sem sombra de dúvida. Por quê? Com o passar do tempo, é uma coisa natural diminuir a força muscular no idoso, a força dos ossos, nos idosos também, que a gente costuma chamar isso de osteopenia. Sim. Existe uma coisa chamada osteoporose, que é uma doença. Que é aquela que a gente escuta muito, né? A osteoporose é uma doença. A osteopenia é uma coisa natural de acontecer, Sim. que é a diminuição da quantidade de cálcio nos nossos ossos. Então, naturalmente, eles ficam mais fracos. Então, por isso, o risco é tão grande na queda em idosos, porque uma queda mínima pode causar uma fratura. Ok. E nessa idade, toda fratura precisa de cirurgia. E a gente nunca quer que os nossos idosos vá para uma mesa cirúrgica. Passem, né? E é por isso também, já isso aqui, né? Quando os idosos eles caem nessa idade, até a recuperação, ela se torna uma recuperação mais lenta, mais demorada. Exatamente. Quando a gente é criança, a gente cai muito, mas o nosso metabolismo ele é muito acelerado. Então, as células do nosso corpo elas se multiplicam com uma facilidade muito grande. A gente se recupera, olha, assim. As mulheres costumam dizer que a partir dos 30 o colágeno já não é o mesmo. Então, a partir dali já começa a diminuir o metabolismo do nosso corpo. Imagina quando a gente passa dos 60. Sim. Então, esse é mais um dos motivos que faz a recuperação ser um pouquinho mais demorada. Se tiver alguma doença de base associada, como por exemplo a diabetes, então isso aí é prolongado por muito mais tempo. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre a prevenção da queda, né? Porque se demora tanto assim para recuperar, então é melhor a gente prevenir, né? Exatamente. Mas aí antes da gente falar sobre a questão da prevenção, Sim, eu tenho aqui alguns dados que eu achei muito interessante a gente trazer até para você também explorar mais com a gente, tá? De acordo com dados, tá, pessoal, do Instituto aqui, né, Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 40% dos idosos com 80 anos ou mais caem todos os anos. E para os que moram, né, em asilos e casas de repouso, a porcentagem ela é maior, chegando ali a 50%. Além disso,
para cada 3 indivíduos com mais de 65 anos há uma queda. E destes, 1 a cada 20 sofre fratura ou necessita de internação. Precisa ter muito cuidado, né, com esse pessoal, com essa equipe aí. Sem sombra de dúvida, Mara. Uma coisa que eu acho importante salientar aqui é o conceito da queda. Porque pra gente queda é só quando a gente cai ao chão, né? Isso. Mas eu tô enxergando ali, acho que eu consigo fazer. Se o idoso ele tenta levantar e faz isso, ele já caiu. É? Isso é considerado uma queda. Então, Por quê? existe uma coisa, se não tivesse a cadeira, se ele Sim. estivesse sentado numa calçada, ele ia levantar e ia cair, Sim. correto? Correto. Então, a gente na fisioterapia costuma chamar isso de idoso caidor. Não é o que cai, ele é caidor. Então, se ele tenta levantar e não consegue, é porque ele não tem força. Se ele não tem força, provavelmente ele iria cair. Então, a gente consegue identificar um idoso caidor. Sim. Então, a partir disso, o nosso trabalho com ele é bem mais específico. Quando é que eu sei que o idoso precisa fazer um trabalho preventivo? Quando é que eu sei que ele é um idoso caidor? Além desse, é quando ele tem aquela dificuldade extrema de descer um degrau mínimo. Ele se segura em todos os lugares e demora bastante. Fica com medo, né? Ele tem muito medo, porque ele não se sente equilibrado. Então, quem não tem equilíbrio cai. Outra coisa, o passo dele ele costuma ser muito baixo com relação à distância do solo. Sim. A gente tem uma distância normal e a distância dele é bem menor, além do comprimento do passo. Porque se o passo da gente for mais comprido, a gente passa mais tempo sobre uma perna só. Então a gente precisa de equilíbrio para fazer isso. E o idoso não se sente seguro. Então provavelmente é um passo mais curto, com altura menor e mais lento. Sim. Porque se for mais rápido, ele também vai se sentir inseguro. Então fatalmente, se esse idoso, sei lá, passar um cachorro, um gato na frente dele, se Muito tiver, rápido, né? ele se desestabiliza por algum momento, ele não vai ter equilíbrio suficiente para se manter em pé. Sim. A questão do comprimento do passo, se ele estiver passando na rua e tiver um buraco, ele vai ter muita dificuldade de passar esse buraco, porque ele não tem essa capacidade de dar esse passo mais longo. Então ele vai perder o equilíbrio e fatalmente ele também pode vir a cair. E uma coisa muito importante que está acontecendo agora em Maceió são as chuvas. Chuvas, água, infiltração, pingueira, água no chão que ele não viu. Então qualquer desestabilizada que ele der, muito provavelmente ele vai parar no chão. Sim. E isso a gente chama de queda da própria altura. É quando eu estou em pé e caio. Essas quedas da própria altura, fatalmente no idoso, com comorbidade ou não, vai causar uma fratura. Muito provavelmente. Se tiver alguma comorbidade, então, infelizmente, aí não tem muito para onde correr. Vai acontecer essa fratura, ele vai precisar passar por um processo cirúrgico e aí vai ter todo aquele problema de recuperação depois. Então, os familiares, eles devem ficar atentos a esses sinais, né, que você falou e mostrou aqui pra gente, sobre essa questão do passo, da altura, né, em relação ali ao solo, se é um passo que é mais curto, para que eles também até, né, possam ver o que fazer com esse idoso, né? Exatamente. Como eu disse, a gente precisa primeiro identificar, que assim, eu não sei que o meu idoso, meu pai, meu avô, precisa de fisioterapia, porque eu não sei o que é um idoso caidor. Sim. Então aqui é importante a gente estar falando sobre isso. Além da gente falar sobre essa questão dele sentar e não conseguir voltar, da mesma forma quando ele vem sentar, ele já está em pé e vem sentar. Uma coisa é você sentar controlando o peso do seu corpo, Sim. e outra coisa é quando ele desaba no final. Ele caiu. não consegue, né, se sustentar. Ele não tem essa força para ir controlando o movimento até o final. Sim. Então isso também é uma queda. É mais uma definição de queda. Então se você percebe que o idoso ele vai sentar e a partir daí ele desaba, aí ele é o idoso caidor. Certo. E Jailson, quais são os riscos que envolvem essas quedas, né, que a gente assim, poderia trazer para o pessoal? Tá, vamos lá. O primeiro de tudo é a insegurança, né? O idoso, quando ele não se sente seguro, ele simplesmente prefere não fazer. Sim. Então, se o idoso caiu e não fraturou, ele vai morrer de medo de cair novamente e acabar acontecendo uma fratura. Então, ele vai passar a ser um idoso mais retraído, ele vai passar a ser um idoso que prefere não sair. Com o passar do tempo, a gente sabe que tem uma coisa que a gente chama na saúde de fatores biopsicossociais. Então, ele vai passar a ser um idoso que tem uma probabilidade maior de ter depressão, ansiedade, porque ele vai se sentir só, ele vai se tornar uma pessoa mais ranzinza, uma pessoa mais, sabe, com um pavio mais curto. Ele não está saindo, não está vendo pessoas, não está fazendo o que ele sempre gostou de fazer por medo de cair. Sim. Então, esse é um dos principais fatores que eu costumo falar que não são físicos, né? São mais emocionais. Dos físicos, a gente tem o problema das quedas que causam fraturas. Se for um idoso com comorbidade, como por exemplo uma pressão alta, ele pode desenvolver no meio da queda uma parada cardíaca, que a pressão dele pode ter um pico de pressão pelo susto
opa, vou cair, a pressão sobe e isso pode vir a dar uma parada cardíaca, um acidente vascular, um AVC. Sim. Se ele for um idoso diabético, então ele corre um risco muito grande de ter essa fratura exposta, então vai demorar muito para cicatrizar. E aí entra mais uma vez o fator biopsicossocial, que ele acha que não vai sarar nunca, que nunca vai voltar a fazer o que fazia, sabe? E se tiver, então, osteoporose, o histórico na família de osteoporose, então, Sim. e como é que a gente diagnostica a osteoporose? Tem um exame que se chama densitometria óssea. Sim. Ele passa por uma máquina, a máquina vai ver lá a quantidade de cálcio que tem nos ossos dele. Certo. E a partir daí vai falar se é aquela osteopenia que eu falei que era natural ou se já é uma doença, que seria a osteoporose. Só que a gente só sabe disso fazendo o exame. Com que frequência a gente faz esse exame? Muito pouco, a não ser quando um ortopedista, um médico fala, você precisa fazer. Então, se tiver histórico na família, a gente já liga um alerta. Certo. Porque existe uma probabilidade da gente desenvolver com o passar do tempo. Então, se tem histórico na família e o idoso é um idoso caidor que você percebe, então a gente precisa ao máximo evitar essa queda, porque existe uma probabilidade grande dele também ter osteoporose. Então, aí o osso dele está bem mais fraco, como a gente falou no começo. Certo. E como é que a gente pode, então, reduzir, né, esses riscos? Eu acho que isso, inclusive, é a grande pergunta que você deve estar se fazendo agora nesse momento. Como é que a gente pode reduzir, então, esses riscos? Vamos lá. Uma coisa simples é manter esse idoso ativo com acompanhamento. Certo. Se ele não estiver ativo, esses músculos dele vão ficar fracos. E não se tem equilíbrio se não tem força. Sim. Eu não estou dizendo que o idoso precisa ser marombeiro, crossfiteiro, tá, minha gente? Ele só precisa ser uma pessoa ativa. Musculoso, né? Não precisa ser musculoso. Ser definido, musculoso. Até porque é mais difícil nessa idade também. Mas ele só precisa ser uma pessoa ativa. Ele precisa ser uma pessoa independente e autônoma. Sim. A gente tem o hábito de imaginar que o idoso é sempre aquela pessoa frágil. Então, se ele vai pegar uma sacola, não, me dê que eu pego. Ah, tá no sol, não, entra aqui no carro. Mas o sol ele é muito importante para os nossos ossos, pela absorção de vitamina D, através dos raios solares. Isso torna os nossos ossos mais fortes. O exercício físico, uma coisa simples de ir no supermercado e pegar uma sacola, óbvio que não precisa ter 10 quilos. 1 quilo, meio quilo ali, já está fazendo exercício com ele. Então é bom a gente dar tarefas e funções, até para ele se sentir útil, né? Porque acha que eu não posso fazer mais nada, ele pensa logo que ninguém deixa. Então, você não larga para ele fazer tudo, mas também você não pode brecar ele de fazer nada. Então você precisa fazer ele ser uma pessoa ativa e acompanhada. Sim. Quem seriam os principais com isso? Se ele já for uma pessoa ativa, você pode colocar ele numa zumba, sabe, com um educador físico, para fazer uma caminhada, essas coisas, sempre acompanhado. Mas se for um idoso já caidor, aí ele precisa de fisioterapia. Se for uma fisioterapia domiciliar, a gente consegue analisar o ambiente que ele mora. Porque onde é que acontecem as quedas? Em casa. Sim. Se for num consultório, a gente precisa perguntar para ele ou para uma pessoa que venha com ele como é que é a casa, tem degrau, tem tapete, se tem animais em casa, tem criança, como é que está quando chove, o que é que acontece, qual é a altura da pia. Tudo isso a gente leva em consideração para saber se é um risco de queda ou não para esse idoso. A gente tenta minimizar isso ao máximo. Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é simplesmente trabalhar os músculos chaves. Ele precisa ser o idoso que tenha estabilidade, ele precisa ser o idoso que tenha equilíbrio, ele precisa ser o idoso autônomo. Na fisioterapia não é só puxar o elástico, o que for. Lá a gente trabalha atividades funcionais. O que é isso? Vamos lá, vamos fingir que aquele pezinho ali é uma sacola de 1 quilo de laranja. Sim. Pega, ele vai lá, pega e coloca aqui na mesa. Então ele vai precisar se deslocar, vai precisar se agachar. São exercícios que também, né, assim, tem tudo a ver com o dia a dia, com a rotina, exatamente, né, deles. É o que a gente chama de exercício funcional. É da função dele, o que é que ele faz em casa, o que é que ele pode fazer no dia a dia. Então a gente tenta reproduzir ao máximo isso ali no ambiente controlado que a gente tem, para a partir daí ele ter autonomia e segurança de tentar fazer isso quando sair do consultório também. Muito bom. E aí, quais que são as principais dicas, então, que ficam para quem está nos assistindo sobre quedas em idosos? Vamos lá. Primeiro de tudo, evitar, né? Precisa prevenir para isso não vir a acontecer. Como diz aquele ditado muito antigo, é melhor prevenir do que remediar. Então vamos lá. Tem que se atentar, se ele é um idoso caidor, quais são as dicas? Ver como ele levanta do sofá, é uma coisa bem simples assim de você observar. Sim. E ver como ele senta, no sofá, na cadeira, onde for. Ver se ele é o idoso que consegue subir e descer degraus com facilidade assim, normal, com um padrão normal de facilidade, ou se ele tem extrema dificuldade de fazer isso. Esses são os 2 pontos chaves assim, que eu acho que é muito fácil de você avaliar em casa, não precisa ser nenhum especialista.
A partir disso, identifiquei que ele é um idoso caidor, você precisa procurar um fisioterapeuta especializado em idoso, ou pelo menos na parte preventiva. A partir disso, ele vai fazer os tratamentos lá, vai passar por uma avaliação, tudo direitinho, e a partir daí a gente vai identificar pontos chaves para trabalhar com esse idoso. Muito bem, quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar você, rede social, se quiser, fique à vontade para compartilhar aqui com a gente, a sua câmera. Gente, desculpa. Nada. Gente, eu costumo postar muita coisa no meu Instagram, que é Dr. Jailson Júnior, Dr. Jailson, JR. Lá todo dia eu tento publicar alguma coisa, eu faço um stories, faço uma caixinha para você tirar suas dúvidas lá. Então, eu acho que é um canal muito fácil de você ter acesso a uma pessoa que consiga te orientar melhor, que é lá no meu Instagram. Tem o Instagram da Clínica Escola, que eu faço parte da equipe de fisioterapia da Clínica Escola da Uninassal, que é @clinicscolaun de Uninassal. Lá a gente tem trabalho com idoso, lá se você for olhar nesse Instagram a gente tem vários vídeos da gente fazendo atendimento com esses idosos e como é que a gente faz esses tratamentos de prevenção de quedas. A gente coloca caneleiras neles para eles fazerem o passo mais alto, para ir trabalhando força, é uma coisa linda. E eles amam, assim, a fisioterapia lá não é uma fisioterapia monótona, né? É uma coisa bem divertida, a gente coloca música, a gente coloca eles para dançar. Aproveitando que agora está em época junina, a gente bota forró. Coisa boa. O aquecimento lá é sempre musical lá agora, tá? Então, assim, é uma coisa muito divertida. O idoso, geralmente ele divide o espaço com mais uma ou outra pessoa, só que tem várias pessoas atendendo. Então ele faz amizade, ele socializa. Lembra que eu falei dos fatores biopsicossociais? A gente também trabalha isso lá, visando isso. Então a gente sempre faz um ambiente muito receptivo, essa é a palavra, né? Um ambiente muito receptivo, aí torna a coisa mais divertida e ele sempre fala, ó, se eu pudesse eu vinha pra cá todo dia. Ah, que fofo. É uma coisa muito bonita que acontece lá, tá? Então é isso, gente. Se vocês quiserem ter mais informações sobre, tiverem dúvidas, você pode entrar no meu Instagram, que é @Dr. Jailson Júnior, ou procurar lá o Instagram da Clínica Escola da Uninassal. Muito bem, então fica aí, viu, essa super dica para você. Não tem jeito melhor do que prevenir, né? Se não remediando. Então, para prevenir as quedas em idosos, né, e todos os seus riscos e complicações, vamos prevenir todo mundo aí, ó, se exercitando. Para mais informações, Dr. Jailson Júnior lá no Instagram. Obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Adorei conhecer. Muito obrigado. Bom dia, Tá bom dia. E olha só, você não vai sair daí não, tá? Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Festival de Música Saudade Master, que vai trazer muito rock and roll nesse final de semana aqui para Maceió. Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Volto já.